Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 na Claronet TV para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Tá certo? Bom, hoje, quinta-feira, véspera de jogo, essa rodada do Campeonato Brasileiro, ela é uma rodada estendida. Eu confesso que eu não sei por quê. O jogo do Grêmio é amanhã, tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, tem jogo na segunda-feira. Mas, enfim, né? Vamos falar sobre isso. Copa do Brasil já tem a definição, né? O Renato gostaria de decidir na Arena, em casa, mas vai decidir na outra arena, né? Na Allianz Arena, a casa do Palmeiras. E também nessa coincidência de jogos aí do Grêmio com o Palmeiras, Campeonato Brasileiro amanhã, e sabe-se lá, né? Depende do Palmeiras na Libertadores e se for campeão, né, o Palmeiras vai disputar o Mundial e aí a decisão da Copa do Brasil fica lá para março, na realidade. Estamos hoje, além da nossa Heloíse Bordim. Tudo bem, Heloíse? Tudo bem, Rogério. Boa noite também para os colegas aqui na mesa. Muito bom. Charlie Veloso, tudo bom, Charlie? Tudo bem, boa noite aos colegas, também um prazer ter. Hugo Larroque, tranquilo, 100% algodão? Tudo maravilha, meu irmão, tudo certo. Sempre uma expectativa positiva das coisas, hein? Vamos lá, para cima deles. Aliás, o Hugo Larroque está sendo um grande otimista do Internacional. Aliás, a Heloísa me deu uma notícia agora que eu custo acreditar, né, em termos de logística do Internacional, que se realmente acontecer, entendo como um grande equívoco e até uma falta de jeito, de tato. Mas vamos falar em seguida sobre isso. Rafael Copete, tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo, positivo e operante. Operante, né? Muito bom, positivo e operante. O que acharam aí? Ficou ruim para o Grêmio? Não interfere com o fato de não ter torcida? A decisão ser lá em São Paulo? Acho que não interfere, porque o Renato, os dois grandes títulos do Renato decidiu fora de casa, né? Sendo que o da Copa do Brasil foi aqui o segundo, mas ele decidiu ganhando lá. Sim, pois é. Então, se ele ganhar a primeira partida e ganhar bem, ele vai com uma vantagem bem forte contra o Palmeiras. Porque nós vimos agora aí o exemplo bem mais novo do Palmeiras é que o Palmeiras arrasa no primeiro jogo e toma um apagão no segundo. Né? Quais os motivos que levaram o Palmeiras a demonstrar esse apagão diante do River Plate na segunda partida? Poucos ainda sabem, de repente só lá dentro do Palmeiras, mas que foi um apagão, salvo pelo VAR. Mas porque senão tinha tomado 4-0 bem... Não é bom decidir em casa? Não vejo mais vantagem em decidir em casa. Mesmo com a torcida a favor, porque daqui a pouco os times hoje estão tão iguais, principalmente num momento que estão bem equiparados assim, tecnicamente, com sobe e desce na tabela do Campeonato Brasileiro, apesar que a Copa do Brasil é diferente, é um mata-mata, tem mais pegada, mais foco, mas eu não vejo grande vantagem porque a torcida, se o time sai perdendo, a torcida fica contra. Mas não tem torcida agora. Né? Sim, não temos torcida. Não tem torcida, isso então... equipara ainda mais. Então, tanto faz sendo na arena do Grêmio como na arena do Palmeiras, para mim vai ser um jogo igual, mas não tem assim muita vantagem nem para um nem para outro. O fator vantagem nesse todo mundo concorda? Não, o fator só eu vou vantagem discordar do Copete? Sempre é bom. Para mim, sempre é bom decidir na sua própria casa, sem dúvida nenhuma. Falo que pelos gaúchos, pelo Renato, seria bom para que fosse aqui na arena. Por quê? Conhece o gramado, conhece as dependências, tem toda uma ambientação, tem todo um trabalho, não precisa viajar, mas vai ter que viajar no primeiro jogo, não viajar no segundo. Mas é importante sim decidir em casa, tem todo o fator local, a logística mexe muito nisso aí. Isso também é importante, impacta. E outra, o Grêmio tem um pé quente lá, um coelho chamado Paulinho Michari, que tem feito lá uns shows lá espetaculares, tem sido o pé quente, o coelhinho do Grêmio. E isso, quer ou quer não, Larroque, isso é
O que significa isso? Cara, significa um alento, significa uma tranquilidade, significa trabalhar o emocional dos jogadores, colocar eles para cima. Foi o que aconteceu com o River Plate. Não te esquece que River Plate é um time muito experiente. Foi o que aconteceu em cima do Palmeiras. River Plate jogou o que sabe jogar, um pouco mais e colocou sangue. Aí, querido, E aí... como é que não jogou o mesmo futebol na primeira partida? As circunstâncias do jogo, até os 7 Levou minutos um do primeiro susto, tempo, né? ele E teve não oportunidade soube. de matar o jogo. Teve 2 chances, ele não fez, aí o Palmeiras foi lá, na sua eficiência, e fez o gol, e fez o segundo e terceiro. Ok, mas no segundo jogo o Palmeiras teve um lance que o Andrade fez uma grande defesa. Que se o Palmeiras abre o placar naquele momento, teria sido outra história. Outro jogo. O Andrade fez uma grande defesa e aí, a partir daí, o Palmeiras não chegou mais no gol do River Plate. Assim como na Argentina, o Palmeiras, num contexto, também o primeiro gol é um acaso, né? Exato. A falha do goleiro e o Palmeiras começa aí a encaminhar um jogo muito tranquilo. Circunstancial. Né? Exatamente. Então, acho que é relativo, mas na minha humilde opinião, acredito que hoje não há diferença de decidir em casa ou fora, 2 times iguais, embora haja um elemento aí que é o gramado da Allianz Arena lá do Palmeiras, que é um pouco diferente, mas acredito que o River não sentiu, jogou da mesma forma, tranquilo, acho que não vai fazer diferença nenhuma. Os jogadores estão ambientados, agora sem torcida, então menos ainda. E eu acho que é até um atrativo a mais, porque se tu faz o teu dever de casa, tu passa uma responsabilidade. O time vai jogar em casa, decidir o título na casa dele, eu acho que fica muito tranquilo viajar com o dever feito. Agora, é uma final, são 2 times... Em compensação, se tu toma uma chinelada em casa, Aí complica. aí tu tem que ser River Plate para... Aí complica. Para buscar. E A foi... apresentação de cartas, eu acho que acredito vai ser agora nesse jogo no Brasileirão. Apesar que não vão ser assim 100% dos titulares para ambos os lados. Mas eu acho que uma apresentação de como cada um vai se comportar, né, eu acho que vai começar aí. E até pelo gramado, né? Que era o que o Charles citou, Exato. né? Uma oportunidade aí que o Grêmio tem para tentar, pelo menos, se adaptar um pouquinho. E chamou muita atenção hoje no sorteio, antes do sorteio, estavam lá na sede da CBF o Abel Ferreira e o Renato Portaluppi, e eles foram questionados, né? Primeiro o Renato, se tinha preferência de decidir em casa ou fora, e o Renato falou, minha preferência é sempre decidir em casa e tudo mais. E o Abel Ferreira disse que para ele tanto fazia, não importava. E aí, justo naquele que não importava, levou a oportunidade de decidir em casa. Sabe que eu sempre sou acusado de ser o rei da teoria da conspiração. Né? Já apresentou Eles ficam algumas rindo aqui, né? ó. Já apresentou algumas. Eles ficam rindo tudo aí. Mas então, assim, ó, tudo bem, tinham 5 bolinhas né, do Grêmio e 5 bolinhas do Palmeiras. Certo? Certo. Tá? Aí, o Paulo Nunes, que estava fazendo sorteio, abriu todas ali, conferiu e colocou as bolinhas. Tá? Eu entendo que quando tu vai fazer um sorteio desses, tu tem que virar para o outro lado, mexer bastante nas bolinhas ali, misturar, tirar a tua mão, tá? Daquela bacia que está ali, daquela cumbuca que está ali, tá? Vira para o outro, tá? E de preferência, de repente, até outro vem lá e mexe, embaralha as bolinhas, tá? E aí tu vira para lá e tira. O Paulo Nunes largou a bolinha e pegou a bolinha. Passo a O movimento do Paulo Nunes, foi Tem que colocar um VAR. Colocar um VAR pro sorteio. Ou transferir de emissora lá. Tem uma emissora que faz bons sorteios. legal se tivesse uma câmera em cima, ali, né, sorteio Em alguns sorteios tem, né? focando de cima para mostrar ali todas as bolinhas iguais e tal. Mas, sabe, eu acho que tem que orientar. O Paulo Nunes disse que chegou lá 40 minutos antes, né, para ensaiar e não sei o quê, tal. Pô, aí não tem ninguém, porque é aquele velho ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que aparentar a honestidade. Claro, tá? claro, Então, claro, num claro. sorteio desses, ou qualquer tipo de sorteio, tu tem que procurar eliminar qualquer atitude que possa vir levar polêmica. uma suspeição. Gerar qualquer tipo de... Não, qual foi aquele Exatamente. sorteio que o Roger fez? Foi das que ele- oitavas. Foi das oitavas, não Isso. Oitavas? Exato. Que ele exato. largou uma bolinha e pegou outra.
Foi das oitavas. Das Sabe? oitavas. Então, pode não ser nada realmente, mas olha... Devem tomar mais cuidado, com certeza. sem certeza, dúvida. com certeza. Porque, e são figuras públicas. Por favor, senhores dos microfones e senhoras dos microfones, vamos olhar, vamos observar para ver como é que funcionam as coisas. Chega com antecedência. Tu dissesse 40 minutos. Cara, a decisão de uma Copa do Brasil, querido. Não, vamos se respeitar, Rogério. E aí tu és um comunicador da Rede Globo. Comunicador, né? Com todo respeito ao senhor Paulo Nunes, foi um excelente jogador de futebol. Mas não pode, querido, não pode. Tem o dever e a honra de ele ali, ele está representando uma marca, que é o primeiro nome dele, segundo a empresa que ele representa, e terceiro, é todo o público amante do futebol, todo um planeta. Simplesmente o planeta está olhando para ele. Teve um gremista Não conhecido pode, nas não redes sociais, que até nosso colega, disse assim, ó, o Paulo Nunes, desde que saiu do Grêmio, só me dá problema. Quem disse isso? Foi o nosso querido César Cidade Dias, na rede social. Ele dizia, desde que o Paulo Nunes saiu do Grêmio, ele só me dá problema. Aí apareceu a foto do Paulo Nunes com a bolinha, assim. Pois é, eu não sei. Eu gosto que as coisas não deixem um mínimo de dúvida. Eu concordo com Um você. mínimo de dúvida. Exatamente. Os sorteios das loterias da Caixa, todas elas têm câmera em cima das bolinhas. Por que os da CBF não pode ter? Já que é a entidade máxima do futebol. Vocês querem avançar na teoria da conspiração? Querem? Copa do Brasil. Tem que melhorar isso. Eu não vou- então, vamos lá. Vamos lá. Qual é o grande atrativo da Rede Globo para esse final de temporada? Não é nada com futebol. Não, com futebol. Qual Com é o grande futebol. atrativo de futebol para a Rede Globo? Audiência. Sim, não, mas qual é o evento? Brasileirão. Não, da Santo, Libertadores. Brasileirão. A Libertadores, a Globo não tem mais. Não tem mais, é o Brasil, é a Copa do É Brasil. o SBT. É A verdade, final é da o SBT. Libertadores, dia 30, quem SBT. passa com exclusividade é o SBT. É verdade. SBT. Ah? É verdade. Tanto que a Globo está tentando uma jogada aí e teve o jogo do Corinthians, quarta-feira, não foi? Isso. Sim. Corinthians e Fluminense. E Fluminense. 5-0. O Corinthians tocou 5, até o Luan, para ver a facilidade do jogo, que até o Luan fez gol. Tá? E aí, tá? A Globo, o grande evento que a Globo tem do futebol é a Copa do Brasil agora. É verdade. Sim. É a Copa do Brasil. É verdade. Tá? Então, esse grande evento vai ser, e a transmissão é para a praça também. Não tem torcida, então mais ainda audiência para a praça. E temos certo? grandes organizações financeiras por trás, né, de um dos times, né? Que também é patrocinadora, não é? Do que é? Palmeiras. O Palmeiras. Pode ser, Entendeu? pode ser também. Mas eu fico só nessa questão, não vou entrar... Mas se eu for pensar aí, tu vai aumentar a minha teoria da conspiração ainda. Tá? Se a gente for pensar nisso... Vamos ter que chamar o Sherlock Holmes para desvendar as Tem coisas. que criar um outro programa. Na farmácia já tem um laboratório que eu não compro, de jeito nenhum. Esse laboratório, depois que fechou lá o name rights da Arena do Corinthians lá, Sim. né, medicamento desse laboratório eu não compro. Digo, vai vender para os corintianos. Tá? Vai vender para os corintianos. Aí, o grande evento vai ser esse. Entendeu? Um grande evento vai ser esse. Até porque a Globo, se não me falha a Libertadores- memória, nem a Fórmula 1 tem esse ano, né? Não. 2021 não tem mais. né? Não tem. Não tem Libertadores. Não tem mais. Não vai transmitir o Mundial da FIFA. Tá? Não tem Libertadores. O não mundial eu não sei se estava Não, acho que naquele pacote. não vai. E não tem a Fórmula 1. Tá? Então, É só campeonatos nacionais e algumas pinceladas de regionais, né? E aí, no meio do ano, fugindo de futebol, Olimpíadas, né? tudo isso são exatamente. conjecturas de uma fantasiosa teoria da conspiração aí. Mas é sempre legal a gente fazer esse exercício aí, porque eu não creio em las brujas. Aquelas Pero que existem, elas elas existem. Bom, vamos falar de coisa séria e importante agora. Um ano novo traz oportunidades para fazer a diferença. Um novo ano traz oportunidades para fazer a diferença. Assim como enfrentamos juntos os desafios em 2020,
o Banrisul segue seu parceiro para recomeçar e realizar os seus planos em 2021. Conte sempre com o Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Mensagem do Banrisul e a gente volta em seguida com o Virando o Jogo. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Tempo também de você voltar a fazer exercícios, né? Cuidar da sua forma física. Lá no CT Crossfire 21, o professor Leandro Brandão está aguardando seu contato para marcar uma aula experimental para que você possa gratuitamente ter o contato lá com todos os processos de treinamento do Centro de Treinamento Crossfire 21. Mande um WhatsApp para 99214 0889. 99214 0889. Por falar no professor Brandão, um grande abraço, professor Leandro Brandão, que está de aniversário hoje. 50 e quantos o Brandão está fazendo? I don't know. 57, eu acho. Ah, eu não sei. Diz aí, Brandão, diz aí. Ele vai enlouquecer Manda comigo. Grande professor. Até fazemos parte do mesmo grupo aqui, mas... Não está. Vai nos pagar o jantar lá no Santo Antônio, né? Hoje ele vai botar para fora aquele chequezinho. Quero mandar um abraço para o Rafael, que foi meu passageiro. Filho do nosso Jorge Aita. Foi meu passageiro. Mandar um abraço para ele aí. Maravilha. Nós vamos começar falando da Série C. A Série C, no sábado, né, nós temos o jogo do Ipiranga. O Ipiranga joga em casa, contra o Paysandu, né? O Paysandu. E o Remo recebe o Londrina lá em Belém do Pará. Isso. Então, precisa haver essa combinação. É obrigatória a vitória do Ipiranga e depois secar para que o Londrina não vença, pelo menos, lá em Belém do Pará. Que Remo já está, né? Hein? O Remo já está. Subiu. O Remo já está. Deixa eu só conferir aqui, tá? Direitinho da Série C do campeonato. E aí teremos mais um representante gaúcho na parada, né? Na Série B. Olha aqui, ó. O Ipiranga está com 4 pontos, em último lugar do grupo. O Londrina está na frente, em terceiro, com 6 pontos. Tá? E em segundo lugar está o Paysandu, que é o adversário do Ipiranga. 7 pontos. Tá? Então, o Ipiranga precisa vencer a equipe do Paysandu, porque aí vai ficar empatado em número de vitórias, 2 vitórias, tá? E vai ultrapassar no saldo de gols a equipe do Paysandu. Então, o Ipiranga tem que vencer de qualquer maneira. Já deu brecha. Torcer para o Londrina não vencer. E o Londrina, no máximo, como o Londrina está com 6 pontos, no máximo ele pode empatar, né, lá em Belém contra o Remo. Mas em vitórias... E aí fica com uma vitória só e o Ipiranga vencendo vai para 2 vitórias. Então, classifica-se o Ipiranga. É uma situação difícil, o Ipiranga vacilou no jogo lá de Londrina, teve um pênalti nos instantes finais e desperdiçou. Podia estar muito tranquilo o Ipiranga na classificação. Mas tudo bem, vamos lá, né? É o que se tem, então vamos fazer força aí, o pensamento positivo para o Ipiranga. Vou fazer aqui um comercial para a Marjana Vargas, lá, tua diretora da Rádio Grenal, tá? A Rádio Grenal vai transmitir esse jogo. Vai né? transmitir esse jogo. Ipiranga e Paysandu, então dá para você ficar ouvindo Ângelo aí. Afonso narra a festa. Muito bem. Então essa é a situação na Série C. Já na Série B, que me perguntava o Rafael Copete, tá? Cadê a série B aqui? A Série B, nós estamos com o Juventude em 5º lugar, com o mesmo número de pontos que tem a equipe do CRB. Faltam quantas rodadas? Não, do CSA, perdão. CSA. CSA.
52 pontos. Faltam quantas rodadas para terminar a Série B? Faltam 4 rodadas. 4 Tem os rodadas. jogos aí do Juventude. Então, Tem os Juventude... jogos? Tem. Ah, tem os jogos, claro. A Heloísa já programou aqui. Vamos colocar os jogos do Juventude, o que o Juventude tem pela frente aí. Né? A tabela do Juventude aí para essa reta final da Série B. Aí, ó. Juventude e Cruzeiro, agora no sábado, né? Decisiva Sábado. partida essa daí. 19 horas lá no Jacone. Depois, dia 19, vai o enfrentar o Avaí. Né? Lá em Florianópolis. Depois Jogo pega ruim o outro catarinense, em casa o Figueirense. E vai jogar a última contra o Guarani fora. O Guarani está com 14 jogadores com Covid-19. Está buscando gente da base até se bobear da escolinha para botar na... 14 é tipo tá. um poder time complementar o mais elenco. alguns. Exatamente. Estava pleiteando, inclusive, a transferência desse jogo de hoje. Mas parece que não Contra vai o levar. Cuiabá, né? Mas não vai ter, vai ser ter que cumprido o jogar jogo. com o que tem. E aí é que vem a situação. Né? O Cuiabá já está em terceiro, o Juventude vacilou muito nos 2 últimos jogos, tomou 3-0 do Operário em Ponta Grossa e perdeu de virada para o Brasil lá em Pelotas, vacilou demais o Juventude e agora está empatado em número de pontos com o CSA. O CSA, pelo número de vitórias, tem 15 contra 14 do Juventude. Então, o Juventude, por obrigação, tem que vencer o Cruzeiro e vai ter que fazer frente ao Avaí. Mesmo que o Avaí esteja ali com 48 pontos também, tentando ainda a chance no G4 da Série B, mas vai ter que buscar. E aí o seguinte, ó... E o Cruzeiro que se cuide, né? Porque eu estou vendo aqui a tabela aqui, 44 pontos do Cruzeiro, perde para o Juventude agora. E um desses aqui com 36 começa a dar uma escalonada para fugir do rebaixamento. Mas, Copete, com todo o respeito que eu tenho ao Filipão, grande amigo, que está treinando o Cruzeiro, eu não estou preocupado com a vida do Cruzeiro lá. Não, sim. Não eu estou também preocupado não, com a vida do mas- Cruzeiro. Eu estou preocupado, por exemplo, esse jogo que vai o Juventude fazer com o Avaí, tá? Depois do Cruzeiro, o Avaí está jogando nessa rodada contra o CSA. Sim. Se o Avaí ganha do CSA, se aproxima. Sobe. Se aproxima. Se o CSA ganha, tá? Só vai dispara. para cima também, continua na, O empate seria na o melhor quarta colocação. para o O que Juventude. aumenta a importância de vencer o Cruzeiro. E jogar lá na ressacada contra o Avaí é complicado, né? Vai embolar e aí pega o Avaí, exatamente. Exato. O Avaí depois. É. Fundamental. Valdir enlouquecendo, fazendo gol. Não, o Juventude vai ter que tirar uma força que não encontrou nesses últimos 2 jogos aí. Pois é incrível, né? Como é que ele conseguiu despencar tanto na tabela e fazer 2 jogos assim fortes, porque vinha bem com o comando do Pintado, né? Isso chama-se resiliência. Mas resiliência por quê? Pelo fato do seguinte, tu tem todo o conjunto completo, tá? Técnico, tático, físico. Quando nenhum desses 3 aqui está no limite, a resiliência passa a ser exigida, que é o emocional. E aí tu tá ali naquela parte da tabela, que tu não entra no G4, mas também não sai muito perto dele. E isso aí mexe com uma pressão, faz uma pressão Bom, emocional. mas a no resiliência, elenco. a resiliência precisa agora, então, nesse Exatamente. momento. Claro. Exatamente. Por que Por quê? que ele teve esse deslize? Porque a pressão foi tão forte, porque ele não conseguia entrar no G4 e nem se afastar Mas dele. ele Ficou chegou naquela zona morta ali. Ele chegou a estar E ele não teve para Ele nem chegou a estar entrar em no G4. terceiro. Ele tinha tirado o Cuiabá do G4, inclusive, o Juventude. Mas daí depois Entrou em zona de ficou ali conforto, na... Rogério. Oscilou para baixo, é complicado isso. Para mim, o Juventude chegou no E seu na hora ápice. errada, né? Tu achas? Eu acho Juventude que chegou o quê? no ápice dele, da temporada. Bateu no teto e está se Não- segurando para... não pode mais que isso. Para mim, com todo respeito, eu acompanho a Juventude, mas o grupo que tem, o investimento, tudo, acredito até pelas entrevistas que a direção dá, sabe, de que o grupo chegou, agora é se manter. Dá para sonhar, dá para subir. dá pra né? sonhar. São 4 vagas, né? A Juventude está ali disputando, só acho que muito mais que isso não dá para exigir, não. Perdeu Não. jogadores importantes, negociou. Hoje tem 2 vagas só, né? São só 2 vagas. 2 vagas. O América e a Chapecoense só estão disputando agora o título da Série B, porque já estão os Isso. 2 classificados para a Série A.
Então são 2 vagas que sobram aí, nessa luta que Cuiabá, CSA, Juventude e quem mais se aproximar ali. Avaí também, que tá chegando. Que trabalho fantástico do Lisca, né? O Lisca já vem há alguns anos querendo deixar de ser o Lisca louco para ser o Lisca campeão e entrar num patamar maior. Vou te dizer que de- eu de acho que ele está técnicos. começando a conseguir deixar esse apelido aí para É trás. impressionante. Ele tá muito focado. Quem ouve as entrevistas dele, quem vê ele conversando com outros colegas de imprensa do país, olha, ele está muito focado, está preparado e é a vez dele. Pra te ver É a vez dele. Ele sai do América, ele sobe o América e é campeão com o América, digamos, tá? O América foi campeão da Série B de novo com o Inter segundo 2016. 17, tá? 2017. Tá? E aí, ele começa, a partir de lá, ele começa a galgar voos maiores com a carreira dele. Tu pode ver aquele Lisca louco das coletivas, de pós-jogo, de dentro do campo. Tu não vê mais aquele comportamento efusivo, Mas explosivo era dele. ele o técnico em 2017 do América? Não, acho que não era ele o técnico. Não era ele o técnico. Mas a partir, já faz um bom tempo que ele faz isso. Sim, não, pelo que tu está dizendo, eu entendi que tu estava falando que o Lisca tinha sido Não, campeão. fiz um comparativo do América de 17 com o América de agora. O América veio para a primeira, caiu e agora está voltando de novo. Sim. Ou seja, o América faz o de volta para o futuro, né? O América ficou 2018 e caiu em caiu em 2019. 19, tá? E aí agora, 2020, 2021, ele Sim, está tá voltando. pela... Tá? O Lisca, nesse inteirinho aí, que ele também foi técnico do Inter naquela época, tá? O Lisca, a partir daquele O momento... Inter foi antes. Tá? O Inter foi em 2016, que foi a grande injustiça feita Justiça. pelo Marcelo Medeiros e pelo Roberto Melo. Anderson Moreira era o técnico. O Anderson Moreira, isso. Tá? Mas desde aquela época que o Lisca passou pela última vez pelo Internacional, que o Lisca tem levado a carreira dele muito mais a sério. Então ele está na ponta dos cascos para gritar, sou Mas técnico depois campeão. da passagem dele no Internacional, ele esteve lá no Ceará ainda e teve Fez aquele negócio teve de do Lisca Náutico, louco lá ainda. Mas tal. que lá gostam disso. Mas é que eu acho que Lá lá é eles uma gostam. questão de ligação dele com o clube. O Lisca doido lá, que eles cantam a torcida, canta a musiquinha e questão tal, é cultural, uma questão de ligação dele com o clube. Exato. Mas eu acho que o que o Copete quer dizer é a visão que o Brasil tem do Lisca, que ele está tentando, não tentando mudar. Eu acho que ele está conquistando o Exato. maior respeito Perfeito. do brasileiro, sabe? E que daqui a pouco esse mesmo comportamento que ele tinha antes vai ser visto como um comportamento... Por que hoje todo mundo acha engraçado que o Sampaoli corre para lá e para cá no gramado? Exato. E aí ninguém fala que o Sampaoli é louco de pedra, entendeu? Então acho que vai começar a mudar Não, mas se essa visão. fala que ele é louco, se sim. fala que ele é um Fala pouco que ele é estressado. completamente Sim, mas louco. entre o peso de um que é estrangeiro e o outro que é brasileiro, é Claro, mais cobrado claro, do o brasileiro cara- do que do estrangeiro. Foi campeão com a seleção chilena, não tem dúvida alguma. Agora faz horas que o Sampaoli também. É. Ele teve oportunidade com o Santos o ano passado, que corria sozinho, não disputava nenhuma outra competição. É. E esse ano com o Atlético, O Atlético. também na mesma situação, não disputou nenhuma outra competição. Mas o Thiago queria falar sobre o Lisca ainda. E exatamente, eu fiz uma entrevista com ele no início de 2020 e ele parecia muito chateado porque o Cruzeiro não tinha procurado. Ele até chegou a comentar que esperava o convite, o Cruzeiro caiu de divisão, foi para a Série B, e ele na entrevista até comentou, eu estava esperando alguma coisa, em off ele já tinha nos contado, e parecia muito chateado. Eu ia comentar a volta que o mundo dá, né? Que o futebol proporciona, né? Aí o Cruzeiro convidou ele no meio do ano, quando estava naquele turbilhão, né? Não conseguia vencer de ninguém, e 6 pontos a menos, e ele não aceitou pelo projeto do América Mineiro e subiu, e recentemente, sobre isso que vocês falaram, ele deu uma entrevista falando sobre projeto. E eu acho muito importante quando o treinador abraça esse discurso do projeto. Ele diz assim, o América não pode fazer isso que o Copete recém disse, quer bater e voltar. O ano que vem nós estamos montando um projeto para que o América permaneça na Série A 2021. Então ele vai ficar no América. Então ele falou, não e vai depois sair. do jogo, o último que consagrou a vaga para o América, ele falou
e o América vai voltar para o lugar onde vai ficar por muito tempo, ele falou. Então, eu acredito também que ele vai ficar. E isso é um processo que ele começou desde a última passagem dele pelo Inter. Mas ainda bem que ele não foi para o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro está lá, Que acertado. não está pagando Que acertado, né? Deu uma jogador. coletiva essa semana. O Cruzeiro perdeu ontem em casa. Foi ontem, né? Que ele disse Acho que foi que ontem. o Perdeu monstro pro parecia Oeste. ser menor do Pro que Oeste, é. que não vence de ninguém. Perdeu para o Oeste, exatamente. Perdeu Foi aí para o que o Oeste Filipão disse que em o Belo monstro Horizonte. parecia ser menor do que é, e aí por isso que ele aceitou o desafio. Mas aí eu acho complicado, porque o Filipão já tem uma experiência para Sim. entender onde é que estava se metendo, né? Exato. Então, Eu acho que o Cruzeiro vinha bem enquanto mantinha esperanças de subir. Aí quando o time entendeu que não vamos subir, jogou as cordas. Agora é até o final do campeonato e ver o que vai dar. Bom, A dívida do deixar. Cruzeiro passa de R$1 bilhão. mas não vamos falar muito em dívida, porque pertinho aqui nós temos, se a gente seguir aqui em direção à Zona Sul aqui, nós temos também, né, Hugo Larroque? Alguma coisa, senhor, Não, tenemos. mas não está tão grande assim que não deva ser administrada, né? Pois é. Vamos, Será que está tão vamos grande ver. assim que não Vamos deva ser ver. administrada? Vamos falar sobre a dupla Grenal em seguida aqui no Virando o Jogo. Lembrando, né, que o restaurante Santo Antônio tem teleentrega, a primeira churrascaria do Brasil, tradição e qualidade no churrasco e também nos filés, você tem no restaurante Churrascaria Santo Antônio, Dr. Timóteo 465, mesmo endereço desde lá de 1935. 85 anos tem o Santo Antônio. E agora com novidades também no cardápio, que você pode pedir na sua casa. 3222-3130 é o telefone da teleentrega do restaurante Churrascaria Santo Antônio. 3222-3130. Vamos à mensagem do Sesc e a gente volta em seguida falando aí de dupla Grenal e a rodada deste final de semana. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, sempre. Olha aqui, ó, uma força se você está precisando para o seu carro é lá no O Martelinho. O Martelinho, desamassamento sem pintura, reparos rápidos em pintura ou mesmo reparos maiores na lataria e pintura. Ou se o carro está legal, mas você quer deixar melhor ainda, fazer o espelhamento na pintura, então o endereço certo é lá no O Martelinho, na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, 493, quase esquina com a Sertório. E o telefone 3533 3727. 3533 3727, o telefone de O Martelinho. Olha aqui, ó, Série A do futebol brasileiro começa amanhã, né, a rodada. Vamos ver aqui. Começa amanhã, Palmeiras e Grêmio. Por que esse jogo é amanhã? Alguém sabe me porque dizer? depois o Palmeiras joga na segunda-feira. Na Tem jogo segunda? atrasado. Tem jogo Palmeiras. atrasado. O jogo atrasado. O Palmeiras tem 2 jogos atrasados. 2 jogos atrasados. Então o Palmeiras joga Flamengo, amanhã Grêmio e e joga Palmeiras têm segunda-feira. jogos atrasados. Flamengo e Grêmio um contra o outro, no caso, e Palmeiras tem 2 jogos. 2 jogos. Então, está explicado aí. E depois, no sábado, continua a rodada. O que nós temos no sábado? Nós temos no sábado o Fluminense, tentando se recuperar da chinelada que tomou do Corinthians. Jogou muito mal. Hein? Joga em casa contra o Sport. O Vasco, que joga contra o Coritiba, tá? Em São Januário. O Vasco deve escapar mesmo. Jogo para selar o Vasco na Série A e o Curitiba na B. Série B. Jogo espetacular esse. Pedida para sábado à noite. Esse jogo... Esse jogo vai ser vai ser punk. Aí depois, domingo, segue a rodada, inclusive com o Internacional jogando no Beira-Rio às 20h30 contra o Fortaleza. E depois nós teremos, na segunda-feira, o jogo do Goiás contra o Flamengo. Então a rodada começa amanhã, com o jogo do Grêmio com o Palmeiras,
e vai até... E depois ainda vai ter um jogo Bahia e Corinthians. Esse também está atrasado? Ou vai ter lá na quinta-feira? Ou é coisa da tabela da Globo aí? Não tem na quinta-feira, dia 28, não tem jogo, né? A decisão da Libertadores é dia 30. Dia 28 tem jogo? 28? Segunda-feira? Não, 28 é quinta-feira. Quinta-feira. Me parece que tem um jogo, sim. Me parece que tem um jogo. Acho que é Grêmio e Flamengo. Tem jogo, 27. Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, 28 isso aí. mesmo? 28. Segunda o jogo atrasado. É Palmeiras e Corinthians, né? Que é o clássico. Isso, Tá. segunda-feira. E aí, daí o jogo do Inter seria no dia 30, mas como tem a final da Libertadores, passou para 31 e não tem horário confirmado ainda. Muito bem. Bom, quem tem a obrigação maior de vitória? O Grêmio contra o Palmeiras, que precisa subir mais um pouco, ou o Internacional contra o Fortaleza, que ainda está mirando o título? Eu acho que a questão de obrigação, ela é sugerida, pelo fato que os dois têm que ganhar. Tem que ganhar. Internacional, o Grêmio tem que parar com uma coisa. Tá? De que, esse é jogo para empate, esse aqui é jogo para perder pontos, esse aqui é para ganhar. Não, mas agora tem que ser não campeão, tem, né? tem que ganhar todas. Eu vou... Desculpa, mas... Vou na linha do Copete, acho que porque... Tem que ganhar todas. O Inter, porque ainda se fala... Porque o Inter ainda tá na briga pelo título realmente, e o Grêmio para comprovar o discurso Exato. de que está na briga pelo título. Exatamente, é isso aí. O Inter já é cotado, né, como concorrente para o título ali com o São Paulo. E o Grêmio tem o discurso de que também corre pelo título. Então, precisa comprovar. Então, acho que o clima está mais favorável para o Internacional do que para o São Paulo. Em termos do clima, porque temos aí uma pós-crise, confronto do técnico do São Paulo com o Tietê, né? Sim. Isso aí meio que mexeu com os brilhos dos jogadores. Aí o São Paulo já faz um tempo que não joga com os dois principais atacantes, não vem tendo boas partidas. O Internacional está na ascendente e o São Paulo está na descendente. O Eber Celaro, faz uma provocação aqui que é para ti. Manda aí, queridão, manda aí. O Hugo Larroque. 11 Grenal sem perder não tem preço. O Inter é cavalo paraguaio, ele está provocando. Eu concordo com ele que não tem preço. Achei que ele ia dizer Nada concordo que é cavalo paraguaio. De perder Grenal. Grenal não se joga, se ganha, né, querido? Então, eu, como colorado, vou querer sempre ganhar do Grêmio. É dentro das 4 linhas ali. Esse é o futebol. Agora, tem que analisar isso. Vai botar no caderninho, vamos para a escolinha. O que aconteceu aí, querido? Aconteceu A, B e X. Vamos corrigir para o próximo jogo para que não aconteça isso. O Abel chegou para fazer exatamente isso. O Inter joga contra o Fortaleza em casa, ganha, faz 3 pontos, vai a 56. Assim? Sim, sim. Já tá? Não. Já está contado isso? Sem dúvida nenhuma. Não tenho nenhuma dúvida que o Inter vai ganhar contra o Fortaleza domingo. E o São Paulo tem um jogo duríssimo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O São Paulo não pontua contra o Atlético Paranaense, ok? Não é mãe de Ná, não é pai chuplix do Xará, nada. Isso é convicção. O Inter, a partir daí, não sai mais da liderança do Campeonato Brasileiro. Pode escrever isso aí, senhores. É o são otimismo esse. Eu não vou tirar o otimismo dele, Se vou o dizer Inter até que ele tem razão. Que vem no programa e se consagra. Só que o Internacional não pode carregar consigo a sina de perder, de chegar ali na hora, que depender só dele, e o Grêmio é a mesma coisa, chegar lá e patinar e ficar no lugar. Já passou, já. Isso já passou, faz parte do passado. O ex-treinador já passou, nós estamos em um novo momento. Não, mas é que essa sina não é nem do ex-treinador, essa sina já vem de anos, né? Desde que o Inter caiu para a Série B. E sempre quando o Grêmio e Inter dependem só de si para ser ou primeiro, ou ser campeão, ou assumir o primeiro lugar, patina. O Inter dependia só de si para não cair para a Série B. Olha, o Grêmio dependeu só de si, onde é que está hoje? Na final da Copa do Brasil. Então não rolou isso que tu falou, certo? Não, mas tinha 3 competições. O Grêmio dependeu só de si, está lá na final. Então, tomou um sapé caiaiá do Santos ali. Mas aí tu vê, o Palmeiras que está nas 3 competições, até no Brasileiro com chance, porque se
recuperar com vitória esses jogos que tem em atraso, vai para primeiro. O Hugo não está contando o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras também pode chegar ali Agora- na liderança. Estou Agora, contando com o tropeço do Palmeiras, é claro, né? Para mim, o Palmeiras não vai chegar em nenhuma. Não ganha nenhuma. Não Vai ganha chegar- nenhuma. Não, Palmeiras não. Eu vejo o Santos no melhor momento que o Palmeiras. Maduro, né? O Santos Maduro. Aliás, o Cuca que- vem fazendo um mas trabalho a diferença- sensacional. É impressionante o trabalho do Santos. É sensacional. Não é case de sucesso em lugar Nenhum, nenhum o Santos. O exatamente. presidente é cobrado por salário na rede social depois de um jogo que tu vence o Boca Os Juniors em jogadores casa. fazem brincadeira com... Cara, é impressionante o que acontece com o Santos. Sim, tu está falando desse presidente, porque o outro Sim, foi deposto. Exatamente. Não, O se caso- tu analisar a é isso que eu- história o caso do do Cruzeiro, Santos- do Santos esse ano, É um objeto a ser O estudado. caso do Mais Santos... valor tem ainda o trabalho que o Cuca está Exatamente. realizando. O Cuca disse perfeitamente na coletiva. Tá? Eu nunca tinha entrado num vestiário após uma classificação e uma vitória e ver os jogadores cantando o hino do clube. Cantando Fala o aí, hino Luiz. do clube. Que tem aí. Fale. Não, tem a declaração dele aí. Chama. vai lá, vai lá. Tá a declaração do Vamos ver o Cuca e ouvir o Cuca aí. Vamos lá. As dificuldades são muito grandes. É só ver o Cuca. Eu é que falo, é isso? Isso. As dificuldades são muito Exatamente. grandes. A gente não pode contratar. Tem dificuldade no pagamento, na premiação. E sempre jogamos abertos. Eles não ficam de picuinha ou cara virada. Por isso chegamos. Eles fazem por amor. Em qualquer outra situação, se rebelam. Aqui é diferente. A gente vai para uma final e canta o hino. Eu me boto no lugar de qualquer torcedor e estaria chorando, diz o Cuca. E o que leva a essa conclusão? Isso aí não é uma declaração, é uma conclusão do Cuca. Tá? O time do Santos não tem um medalhão sequer no time. São todos jogadores que tu tem ou desconfiança da torcida, ou desconfiança da imprensa, ou jogadores que já Muito disseram jovens, que... ou jogadores muito jogadores jovens. jovens que nunca ganharam nada, ou jogadores que... esse aí não dá mais, que é o exemplo do Pará. Tá? Tu E aí reúne... pode, e que inclusive pode reúne, conquistar o terceiro joga esses título da... perfis. Parazinho tão criticado, Tão Parazinho criticado, pode vai ser ganhar campeão do a Libertadores. terceira Libertadores terceira. dele. Um abraço ao Luxemburgo que defendia ele. Exatamente. Aí tu reúne esse grupo de jogadores, inesperado grupo, tá? E tu vê esses perfis, o Cuca sabe o que faz. Foi exatamente no emocional do jogador. Trabalhou emocional. Só para dos jogadores. contribuir, a campanha do Santos, ela é de ficar enlouquecido com quem gosta de futebol. Ele passou pela LDU Exato. nas oitavas de final. Passou pelo Grêmio. Passou pelo Boca Juniors. Passou passando, né? Não, Passou. passou. Passou o rodo. Desses jogos que eu falei, só perdeu uma para a LDU. Uma. Do Boca não perdeu, do Grêmio empatou, venceu, e agora está na final contra o Palmeiras. É impressionante a campanha que o Santos faz. Ou seja, é um vitorioso e está prestes E a ser aí, campeão da Libertadores. por que eu torno o Santos favorito? Porque o Palmeiras já tem jogadores que já ganharam muita coisa na vida. Estão em zona de conforto, Rogério. Mas eu não vou só nessa aí. Mas- eu não me mas tem empolga uma o coisa, eu futebol. vou fazer o contraponto. Futebol do Palmeiras Não, não me também empolga. Mas eu vou fazer o contraponto Não me aqui. Há quanto tempo os palmeirenses escutam que o Palmeiras não tem mundial? Mas a primeira... Vou fazer um contraponto aqui. Já ganharam tudo, acho que vai mas continuar. falta o mundial. Então tem esse ponto também pelo lado do Palmeiras. né? Mas acho que vai continuar. Acho que vai continuar. Vai continuar Eu ouvindo também isso. Vai Eu acho que o continuar momento não. do Santos ele é fundamental. Porque Se o até- Santos jogasse nesse final de semana, seria uma goleada, jogasse no outro. Se ficasse nesse Esse embalo... louco do Marinho tá jogando muita bola. Muita bola. Ele assumiu o muita protagonismo. bola. Pode, né? São Ele, as coisas. ele é o líder do time do Santos. Marinho... Mas tem jogadores que só se sentem bem nos grupos quando são protagonistas. Aqui no Exato, Grêmio ele era exato. um jogador de Era beirada. mais um. E acabou o assunto. Isso é Agora interessante porque ele chama toda a atenção para ele. Daqui a pouco uma bola sobra para o Soteldo, que é um baita jogador também. Ele é driblador e vai ao gol sem medo de ser feliz e faz um golaço. Ou seja, tem as opções, né? Teve um pequeno caso com o Lúcio Veríssimo, o zagueiro, que não quis, em off, né? Disse que não queria vir jogar contra o Grêmio aqui, que estava em transação com o Benfica e tal, mascarou. Mas o Cuca conseguiu chamar ele, conseguiu refazer essa ideia dele, então é que ele jogou e depois jogou de novo e está jogando. E ontem teve um lance lá que ele machucou, teve um corte feio.
haja visto esse empenho. Então, isso tem um papel importante do treinador, né? Não, e o que o Copete falou agora há pouco sobre força mental, isso aí é importantíssimo. Porque isso aí te faz ter confiança e flui o teu futebol com maior E a naturalidade. garotada que entra dando conta do Rogério, resultado. deixa Não, eu conversar. e a gente viu ontem, por exemplo, porque olha a diferença do que foi o jogo do Palmeiras com o River Plate, onde o Palmeiras tinha 3 gols de vantagem. Exato. 3 gols de vantagem, tá? E não teve força mental. Jogando em casa. Não teve força Não mental. teve. Porque, não, mas o Galhardo foi muito melhor taticamente. Ok, mas aí tu tem que ter a força mental para tu conseguir superar essa adversidade. Agora, tá? tem um ponto importante nisso tudo. A final muda. Muda. A final é um jogo. Muda. Sim, claro. Por isso que eu não boto a minha mão no fogo É 100%. 90 minutos. E aquilo que eu falei do Palmeiras lá na Argentina. Pragmático, tocando bola, sentindo o jogo, uma bola foi. Perfeito. 1-0. Mudou a expectativa. Eu não boto... Então, por ser um mata-mata, por ser um jogo 90 minutos... Mas veja o seguinte, Eu aposto. o jogo da Argentina entre o Boca e o Santos não definiu nada. Não. Nada. Certo? Até, O empate de 0-0, E- inclusive, trazia um certo, vamos dizer, favorecimento, se a gente colocar essa questão muito da força mental, da personalidade, para o Boca Juniors. Porque fizesse um gol, o Santos estava obrigado a fazer 2. Sim, sim. E o que nós vimos? O Santos, desde o primeiro segundo da Mordendo. partida, Jogando tocando bola. na trave, que nem ele havia feito com o Grêmio, por exemplo. Exatamente. E tem um lance que nem o VAR foi, aliás, o VAR foi acionado e vazou os áudios do VAR depois, então aquele pênalti no Marinho que não foi dado. E foi pênalti. Então, não foi vazado. A Conmebol faz questão Isso, de divulgar. exato. Isso que é uma É que coisa é diferente da CBF, né? De saudar isso da Conmebol, né? A teoria da conspiração que o Rogério gosta de... A Conmebol evita de que se pense qualquer coisa e vai lá na semana seguinte e toca o áudio para todo mundo. Ó, tá aqui, ó, que vocês querem saber? Tá aqui. Siga lá pelota, senhor. Siga lá pelota. Exatamente. Ouçam. Ao contrário da Rogério, é uma coisa muito particular minha, até para meu autoconhecimento. Tá, mas tu essa coisa particular tu vai jogar pro mundo agora. Não tem problema. Eu não tenho problema. Eu estudo. É uma revelação. Eu estudo perfis esportivos, perfis comportamentais esportivos, desde 2008. Tá? E através desse curso que eu fiz, eu descobri que quem foi o primeiro treinador a usar isso no Rio Grande do Sul, começou lá no Guarani de Venâncio Aires, ganhava um saláriozinho, merreca. Mano Menezes, e usou esse trabalho até chegar na seleção brasileira. Depois disso, não usou mais. E aí, o que aconteceu com o Mano? Ladeira abaixo. Vem cá, e tu estuda tudo isso e tu joga o futebol virtual. Porque o futebol real, Rogério, o futebol real, quanto mais tu conhece o campo da vida real, mais tu quer distância. O meu caso até foi um pouquinho diferente, pegou crise econômica e tal. Quanto mais tu conhece a vida real, tu quer distância? Não, pelo fato do seguinte, a vida real já mostrou tudo. Eu já vi tudo que eu podia ver no jornalismo esportivo real. No jornalismo esportivo virtual é uma novidade e te instiga mais. Por falar em real, eu disse no início do programa aqui de uma notícia que vem do Internacional, nesse momento em que o Internacional pode, inclusive, com propriedade, estar almejando o título brasileiro. Certo. O que é, Heloísa? Não, eu não... Confesso que eu vi ali, eu não confirmei a fonte, eu não mas tenho... saiu a notícia. Pois é, mas é que eu não tenho a confirmação aqui, é só de que talvez não faria mais voos fretados o Inter, mas é que eu não tenho a fonte aqui, então não prefiro até nem... Ou é questão de economia, Mas economia de palito de fósforo nessa hora, meu amigo. Ok, concordo contigo. E para quem está devendo 800 milhões, tu vai economizar, tá, em não ter um voo fretado para dar melhores condições para o jogador? Mas eu até acho melhor esperar essa decisão vindo da... se for verdade, essa decisão vindo da diretoria, né? Não... Porque aí Esse é um erro crasso. É um erro crasso. Vocês lembram como é que foi o comportamento do Inter no início da Série B? Hotel e voo tudo fretado, né? O Inter não falava com ninguém, né? E a Série B do Internacional, o Internacional gastou
20 vezes mais do que gastaria numa Série A. Que gastou na Série B mesmo. O segundo, o Internacional gastou 20 vezes mais do que o segundo, que gastou mais na Série B naquele ano de 2017. Porque quis se fechar ali, quis se cercar e não deu muito certo. Não, isso não pode, porque olha aqui, ó. Não, mas eu acho melhor esperar essa confirmação. Porque a gente sabe que redes sociais, cada um solta o que achar que é notícia, né? Então... Não, tudo bem, mas... notícia positiva que a gente tem... Onde tem fumaça, tem fogo. Então... Mas nem sempre, eu acho que nem sempre. Quem é que ia largar uma fake news disso do nada? Em algum lugar se comentou isso no Beira-Rio. Em algum lugar se comentou. Então não pode. O Paulo Brax, que é hoje o executivo de futebol, tem que ser o primeiro a dar contra isso. Porque imagina, é um desestímulo para o jogador. Não pode. Sem dúvida. Nesse momento, olha, eu não sou a favor de estar paparicando o jogador, nada disso. Mas chega um momento que eu dou a mão à palmatória. O que eu achei Esse é o momento. E as condições que sempre foram dadas, não é, Rogério? Não pode se furtar daquilo que tu determina no planejamento, mantém até o final. E mexe com a relação, né? Sem dúvida, claro. Caso venha se confirmar a notícia, mexer com uma logística dessa pode, daqui a pouco, mexer com influenciar diretamente no campo, né? Claro, se confirmar a notícia, mas mexer nisso nunca é bom. Um esporte de alto nível, sabe? Todos nós que viajamos sabemos quanto é desgastante, né? Chegar de viagem, fazer, enfim. Não, ainda mais agora, que os voos estão lotadíssimos, né? Então, tu não tem um voo fretado e meter... Não tem. Toda notícia ou suposta informação, ela tem um histórico, né? É só tu procurar na internet aqui que tu acha um históricozinho. Mas achou? Não, tem aqui, ó. Inter define que só utilizará voos fretados em viagens que exijam longa distância, alguma coisa assim. Mas é de agosto de 2020. Não, é isso que eu tô querendo dizer, que não tem... Não tem uma atual. Não tem uma atual. A confirmação que tem é que o Yuri Alberto está de volta no ataque do Inter. E é um jogador super promissor. Ele vem entrando e tem dado conta do recado. A notícia boa, por um lado, e ruim por outro, pelo afastamento do Moledo. Infelizmente, machucado. Mais um jogador no problema no joelho. Isso é muito complicado. O médico do Internacional justificou hoje? Teve uma entrevista hoje, eu te confesso que eu não acompanhei, acho que a colega acompanhou. O Thiago também, né? Foi nas redes sociais do clube, né? Estão se comunicando através do YouTube, enfim, de outras redes sociais. Ele falou que é normal de um esporte de contato, porque foi perguntado a ele se havia uma relação, né? São 4 jogadores, o Guerreiro, o Bosquilha, o Saravia e agora o Moledo com um problema no joelho, se havia uma ligação entre essas lesões. E o Dourado anterior, né, querido? Isso, e o Dourado. Dourado anterior, né? Ou seja, 5. Mas foi colocado 4 na entrevista, se havia uma ligação ou havia algo que explicasse isso, né? E ele disse que não, que é do esporte de alto rendimento, é normal isso acontecer. O que eu penso assim, e sem nenhum conhecimento científico, mas com o conhecimento de conviver com o futebol, de ter um período estado lá dentro e convivendo com vestiário, com preparadores físicos, é o fato do Moledo ter resistido da maneira como ele resistiu, que causou surpresa para todo mundo. A gente não pode esquecer que o Moledo já teve lesão séria de joelho, inclusive me parece que nesse próprio joelho, que é o direito, inclusive no lance, na imagem, aparece a cicatriz que ele tem. Tá? E aí o seguinte, ele já vem há muito tempo fazendo um reforço muscular que a gente sabe que precisa o jogador que sofre esse tipo de cirurgia ter permanentemente um reforço muscular. E talvez isso, não falei com nenhum especialista, é uma suposição minha. Talvez possa ser. Por isso que o Moledo resistiu, por ele já ter um reforço muscular daquela região, por outras lesões que ele teve, ele não sentiu tanto e conseguiu ainda seguir na partida, treinar, jogar contra o Goiás, o jogo seguinte, e aí sim que deu um inchaço. Se nós colocarmos na conta, a gente estava falando no bastidor dos jogadores que ficaram fora, são 5 jogadores de altíssimo nível. Olha o ativo do clube
diretamente atingido o salário desses meninos aí, não produzindo. Guerreiro, Saravia, Bosquilha, agora... Alguns milhões ali E qual é o parados, quinto? jogados pela... Qual é o quinto? Ele colocou o Dourado. O Dourado ficou 1 ano e meio, quase 2 anos, praticamente fora de Mas gramado. ainda nessa temporada tem o quinto, que é o Roberto, né? Que é jogador do Inter, mas está emprestado. Então, isso é complicado? No sentido de Paraná, tu ter né? um planejamento e observar bem o setor de fisiologia, de sei lá o quê, de escaneamento. Querido, tem que passar por um mas aí, processo de avaliação diário, cara. Mas aí a gente... Ainda mais que nós estamos num momento, né, diferente do futebol, da época diferente, tá, enfim. Mas, mesmo assim, os valores são muitos, os ativos são altos. Se fala assim, 300, 500 milhões para administrar em um clube de futebol de Inter e Grêmio. Não se pode brincar nesse sentido. Não estou dizendo que houve isso. Estou dizendo que nós devemos, todos têm que ter mais cuidado, porque até tem que estar O que é, Charlie? Não, eu acho que a gente fica numa zona intermediária nos assuntos, porque assim, muitas vezes, por exemplo, eu não concordo quando o Renato mescla o time para jogar um jogo de Campeonato Brasileiro. Sim. Não concordo. Minha posição é que eu usaria força total. E o Internacional tem usado força total há muito tempo. Eu não lembro da última vez que o Inter mesclou um time com 3, 4 peças de preservação. Posso te apresentar uma diferença aí? Vai lá. Para contribuir, não vou Sim, discordar não, de ti, claro, tá? mas se discordar, você tem O problema. Renato, ele gira o grupo por um pequeno detalhe. O Grêmio e o Inter ficaram muito tempo parados. O número de jogadores do grupo para que possam se tornar titulares no Grêmio é maior que no Inter. O Inter tem 11 titulares, 12, 13, tá? O Grêmio não. O Grêmio já tem um grupo, digamos, tecnicamente maior. E E o com Grêmio... isso o Renato tem que fazer todos eles jogarem. E o Grêmio tinha porque outra tinha 3 competição, competições, né? O Se tu Internacional bota terminou sempre com a corda sendo- esticada saindo em todas antes. as competições, daqui a pouco, numa dessas, que seja ela uma decisão, tu não vai ter metade do time. E Bom, o Inter- falar em não ter metade do E o time. ritmo O do jogo, Jeromel continua Tá fora, Sim. né, mas volta Maicon. E Luiz Fernando. Luiz É Luiz Fernando. Fernando. O Jean-Pierre está ok também. Ok. Churin Volta todo fora, mundo. E o Churin tá fora também. tá, sentiu uma... E, Agora e no aqui- Internacional, além do Moledo, o Thiago Galhardo também continua fora, mas Deve- aí joga Yuri Alberto. E deve compor a zaga com o Lucas Ribeiro, que vem Sim, entrando sim, bem que também. já Thiago jogou no lugar Galhardo, do... que já é visando o Grenal já. Falaram do jogo dia 28, 24 é Grenal. Olha aí, viu? Que espetáculo. O presidente Romildo, aqui no grupo que eu participo aqui, disse pode falar o nome da rádio? Sim. Tá na Gaúcha, que o PP está garantido no Grêmio para as finais da Copa do Brasil. É Bom, isso que então eu tá te lá. falei no início do programa, né? Que eu Isso. sentia muita firmeza, Convicção, né? muita Hoje convicção, de manhã. tanto na voz do Renato quanto do presidente nas entrevistas, enfim, nas declarações de que o PP Bom. ficaria. Independente se elas vão acontecer no início de fevereiro ou a final da Copa do Brasil ou no início de março, conforme Agora o tem que Palmeiras. ver como vai ficar a cabeça do jogador pelo fato de que ele não vem desempenhando bom futebol. Isso né? é uma tese para outro programa, porque esse já chegou ao final. Rafael Copete, Hugo Larroque e Thiago Veloso e Heloíse Bordim. Muito obrigado e obrigado pela sua audiência. Continue conosco aqui na RDC, porque o Cadu Oliveira está chegando com 2 toques aí na sequência. Voltamos amanhã, 8h15. Amanhã tem jogo do Grêmio, mas a gente vai fazer um programa mais curto amanhã, né? 8h15 da noite, o Virando o Jogo com vocês. Tchau, obrigado. Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.